O ponto mais alto dessa característica que o Alexandre atribuiu ao presidente e é atribuída a ele ao longo de todo o mandato, de falta de empatia, foi muito ressaltada ao longo da pandemia, mas em outros episódios também, né, Molica? Quando, por exemplo, ele foi acusado de manter as férias numa base militar, quando havia gente morta, vítima de deslizamento de terra e chuva forte, na Bahia, por exemplo, em Minas Gerais também, né? Depois ele começou a mandar todos os ministros para lá para mostrar que o governo estava em atividade, né? E ele ontem também, nessa mesma entrevista, que foi para um podcast para jovens cristãos, disse que também se arrepende de ter se referido à filha dele como uma fraquejada, né? Aquela frase que ele deu, se eu não estiver enganado, na campanha ainda de 18, antes dele ser eleito a primeira vez, né? Que ele disse que teve 4 filhos e a última veio mulher porque ele deu uma fraquejada. Ele disse que também se arrepende disso e disse mais, que se perder a eleição, aí sem colocar nenhuma condicionante, né? Que se perder a eleição, ele vai se recolher, vai passar a faixa, se recolher e voltar para casa. O que é que está acontecendo com essa versão paz e amor do presidente Jair Bolsonaro? São as pesquisas de intenção de voto ou ele efetivamente está se transformando, Molica? Diria que melhor já ir me arrependendo, né? Acho que ele percebeu. É isso, as pesquisas estão mostrando, né? Certamente isso está se refletindo e esses grupos focais, né? Essas pesquisas que o Alexandre falou, essas pesquisas qualitativas, certamente estão mostrando isso. A campanha do Lula tem explorado muito uma peça publicitária que mostra frases ditas pelo presidente, na voz do presidente, né? E isso toda hora passa na campanha eleitoral. Isso é muito grave. E aí ele percebeu que a situação é muito delicada, ele tenta consertar. Agora, é muito difícil, né? Essa história que ele falou, não sou coveiro. Aí ele fala que foi uma aloprada. Como assim? O presidente não pode aloprar no momento de uma pandemia, no momento em que os cidadãos do país dele, que ele é a principal autoridade do país, os cidadãos estão morrendo. Aí quando ele fala, ele tenta aliviar a história do jacaré, ele diz, foi uma figura de linguagem. Sim, figura de linguagem é um recurso que a gente utiliza para enfatizar, para exemplificar. Mas ele usou essa figura de linguagem do jacaré, do virar jacaré, para desqualificar as vacinas. Ele usou essa figura de linguagem para desestimular a vacinação. Ele usou essa figura de linguagem para reforçar a sua desconfiança, a sua oposição às vacinas. E deu no que deu, teve gente que morreu por causa disso. Muita gente no Brasil não foi se vacinar por causa dessa aloprada. Muita gente no Brasil não usou máscaras por causa dessa aloprada. Muita gente no Brasil se contaminou e morreu por causa dessas alopradas do presidente. Então isso não é uma aloprada. Um presidente da República, claro, todos nós podemos falar besteira, todos nós, a gente está aqui ao vivo, pode escorregar, pode falar, mas no momento a gente se corrige, a gente pede desculpas, a gente, olha, não foi bem isso, tal. Ele não, só agora, 2 anos depois, não foi uma simples aloprada. Foram atitudes, foram gestos, todos dentro do mesmo contexto. Tudo isso faz parte de um mesmo contexto. Isso não foram casos isolados, eram casos que faziam sentido, que revelavam a posição do presidente da República sobre a pandemia, sobre remédio que não servia para nada, sobre vacina. Então isso fez sentido, isso fazia sentido. Era um discurso coerente que fazia sentido e que levou muita gente à morte.